Bom dia, pessoal. Vamos esperando que venham chegando. Estamos aqui fazendo exercícios enquanto a gente aguarda a hora, mandando aviãozinho para todo mundo. Esse aviãozinho, vocês sabem, é uma maneira que tem da gente convidar as pessoas. Para quem não sabe, a gente está fazendo exercícios para a voz, para quando a gente falar, a voz sair num bom tom, todo mundo poder entender. Entenderam? O objetivo é esse. Estamos quase no horário. Falta um minutinho para nós começarmos a nossa live de hoje, de coluna. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre sela e a influência que a sela tem nos nossos cavalos e nas lesões de coluna. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês, estou marcando aqui. Aguardando aqui o nosso horário. Ainda falta alguns segundinhos para as 7 horas da manhã. E nós vamos mais uma vez começar a nossa live para falar de coluna. Bom, pessoal, então são 7 horas da manhã. Meu nome é Ana Estela Fonseca, para quem já me conhece, eu sou médica veterinária e sou Amazonas também. Amazona, né? Porque Amazonas é o estado. E a minha proposta de estar fazendo essas lives sobre coluna é esclarecer um pouco as pessoas, tanto os proprietários quanto os equitadores, dar um pouco de caminho também aos próprios médicos veterinários, visto que nós temos muito pouco de coluna ainda, né, nas universidades, em função da quantidade de disciplina que a gente precisa estudar. E o tema coluna é um tema muito importante, porque ele nos traz um problema, uma dor crônica que acomete muitos cavalos em todo o Brasil, em todo o mundo. Para quem já acompanhou antes, não adianta a gente pensar que é uma coisa do Brasil, nós somos mal formados, nós não temos essa especialidade, não. Isso acontece lá fora também, eu já vi alguns casos, já citei. Desculpa, casos que eu vi na Inglaterra, uma coisa assim que deixou todo mundo de queixo caído, que eu jamais imaginei que eu fosse ver na Inglaterra um caso daquele tipo, um animal da Bélgica, inclusive, naquela época. Já vi caso nos Estados Unidos também, ou seja, a gente vê erro de diagnóstico ou animais não sendo diagnosticados em todo o local que nós vamos.
E isso, como eu disse antes, é uma deficiência que nós temos nas formações na medicina veterinária. Então, o profissional que vai trabalhar com cavalo tem várias áreas, inclusive, de atuação, né? Desde a clínica, que geralmente quem faz clínica faz ortopedia junto, ou que até o ideal seria se fosse mais especializado, né? Fizesse só ortopedia, assim como quem faz reprodução geralmente faz só reprodução, para ter até mais espaço, mais tempo, mais possibilidade de ver bem essa questão da coluna. Então, nosso tópico de hoje vai ser sobre sela. Nós falamos os outros dias que justamente a gente quer ter a possibilidade de não ver mais os cavalos com aquela dor crônica, que ela é, vamos dizer assim, incapacitante para que o animal consiga desempenhar o seu total potencial atlético. Né? Nós temos muitos cavalos no Brasil que têm um potencial atlético de um nível muito alto, e esses cavalos muitas vezes não estão desempenhando esse potencial por dor crônica. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que para a gente estabelecer verdadeiramente que aquele animal não tem dor, que tem uma dor de coluna, existem vários fatores. Primeiro, a gente tem que descartar alguma possibilidade de claudicação de dor baixa, né? Ou seja, dor no casco, dor de tendão, dor de carpo, jarrete, né? Várias outras dores que ele pode estar tendo que não seja a dor de coluna. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Quanto à questão da sela, a sela é um fator muito importante, tá? Existe inclusive este livro que eu vou mostrar para vocês, da doutora Joyce Herman, tá? Chama Sem Dor, Coluna Sem Dor, e a sela, o livro da coluna sem dor e da sela que fit, né? Que encaixa, que está bem dentro em cima do cavalo, que está bem encaixada, que está bem para aquele cavalo. Então, a doutora Joyce Herman é uma médica veterinária também, ela trabalha com quiropraxia e acupuntura também, e ela tem vários trabalhos científicos sobre isso, e ela foi quem fez um trabalho onde mais de 100 cavalos que foram à clínica dela ao longo dos anos, ela tratou, ela sempre pede para levarem a sela junto, ela experimentou a sela no cavalo e ela viu que aquela sela não estava adequada àquele cavalo. Então, o que ela fez? Ela solicitou que houvesse uma troca, mostrou como deveria ser a sela para aquele cavalo, e após o proprietário trocar a sela do cavalo, houve uma melhora tão significativa, tão importante, que aquele cavalo nem voltou mais à clínica para se tratar. Ou seja, muitas das vezes que realmente está exacerbando, piorando, ou fazendo com que tenha aquele problema crônico todo dia machucando um pouquinho, muitas vezes é a sela que o cavalo está usando. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão de que a célula é algo muito importante. Como eu tinha dito, acho que ontem, nós aqui no Brasil, a gente tem aquela ideia de que a célula é para nós que temos que estar confortáveis em uma célula. Só que, verdadeiramente, não é isso. Nós precisamos nos dar conta que a sela no cavalo é como o sapato no nosso pé. Se tu tens um pé largo e o teu sapato é estreito, ele vai machucar o teu pé. Se tu tens um pé fino e o teu sapato é largo, ele também vai machucar o teu pé. Então, nós precisamos ver que a sela, ela precisa encaixar no cavalo. Existem países como a Alemanha, a Inglaterra, muitos desses países, muitos cavalos são montados, inclusive, sem manta, sem nada, só a sela diretamente em cima do dorso do cavalo. Por quê? Porque aquela sela, ela é geralmente só daquele cavalo, é usada só por aquele animal,
ela está na medida certa, no tamanho certo, ela se encaixa perfeitamente, né? As almofadas das celas estão bem. Bom dia, Vicky. Meninas, a almofada, obrigada pela presença. Não, eu sei que não é o tema de vocês, mas estamos aqui. A almofada da sela, ela é uma proteção para a coluna do cavalo. Ela é uma proteção para que justamente aquele impacto do cavaleiro em cima do cavalo seja minimizado. Se a gente tem vários fatores, como por exemplo, eu mesmo, antes de eu estudar sobre sela, antes de eu conhecer este livro, eu tinha uma sela que ela estava quebrada. A base da sela, aquela armadura, aquela parte de metal que existe dentro da célula, que poucos de nós conhecemos, a minha estava quebrada. Quando eu aprendi a fazer o teste, eu vi que eu tinha uma sela que estava quebrada e que aquela sela quebrada nessa armadura, ela própria machucava o cavalo. Então, são coisas muito importantes que nós precisamos visualizar para que a gente possa desempenhar de maneira adequada o nosso trabalho, o treinamento dos cavalos. É importante que a gente visualize isso, tá? Pessoal, lembrando aqueles que estão aqui, que esse aviãozinho serve para a gente convidar algumas pessoas. Se a gente conhece alguém que gosta de cavalo, que monte cavalo, que seja treinador, que seja proprietário, né, ou algum médico veterinário que se importa, né, que gosta do tema, manda um aviãozinho para ele saber. Então, pessoal, eu vou mostrar algumas figurinhas aqui do livro da doutora Joyce para vocês entenderem o que eu tô falando. Olha só, sobre as almofadas da sela, tá? E sobre a largura. A Vicky já deve estar pensando, e ela não sabe usar. Eu sei que o Instagram foi feito para o iPhone. Então, se o telefone não é iPhone, tem recursos que a gente não disponibiliza, né? Que no caso seria mostrar fotos, descer a minha tela aqui, mostrar uma segunda tela. Que eu saiba, só o Instagram funciona. Então, para que serve essas figuras? Porque muitas vezes a gente tem uma sela muito aberta e a gente bota no cavalo e ela começa a pegar lá no garrote, né? Lá na cernilha. Por quê? Porque ela é muito aberta. Então, aquela parte de cima, ela simplesmente fica machucando ali em cima. Já se a gente tem uma sela muito fechada, machuca na região das costelas, pressiona demais, né? Então, aquele movimento da gente, do cavaleiro em cima, pressionando nas costelas, vai machucar o cavalo, vai fazer com que ele adquira posturas de proteção para que ele não sinta dor, tá? Então, as almofadas das celas, elas precisam ter um certo preenchimento, elas precisam ter uma certa quantidade de tecido, ou seja, elas precisam ser fofinhas. Tem que botar a tua mão ali, você tem que ver que, claro, não mole, porque mole demais não vai ter um efeito, mas elas vão ser fofinhas. Tu vai apertá-las, tu vai ver que elas têm uma certa tensão, né, sem ser duras demais. E elas têm que ser uniforme, todo aquele comprimento embaixo da sela, almofada, naquela parte de baixo da sela que vai ficar no dorso do cavalo, todo aquele comprimento da sela, ele tem que ser proporcional e ele tem que ser uniforme. Não adianta ser, aqui tá a parte de frente da sela, aqui tá a parte de trás, né? Agora eu esqueci o nome, aqui é patilha, né? Aqui na frente não lembro. Tem dois nomes, a parte da frente, que vai lá perto da cernelha, a parte de trás, que vai próximo ao lombo. Então, aqui tá a cabeça do cavalo. Toda essa extensão por baixo, ela vai ser uniforme, ela vai ter um preenchimento uniforme. Não pode ter um caroço, né? Uma protuberância ou uma parte para dentro. Não, ela tem que ser algo contínuo. Para quê? Para que faça realmente uma proteção, certo? Se essa almofada for desuniforme, ela vai machucar, tá? Vou mostrar aqui a figura do livro. Ó. Aqui nós temos a sela muito estreita, que machuca embaixo, a sela muito larga, que machuca aqui na região da cernelha, tá? Aqui nós temos uma sela pequena para o cavalo, que pressiona
ela não encaixa, ó. Ela é pequena, e ela não tem abertura suficiente, ó. Ela é estreita demais, essa aqui é estreita demais no cavalo. Essa aqui é estreita num cavalo mais largo. Porque tem essa outra questão também. A sela, ela, ou melhor, os cavalos, assim como nós, o nosso pé tem um tipo de largura, o cavalo tem uma largura de costela, né? Tem cavalos que são mais largos, que as costelas são mais redondinhas, e tem cavalos que são mais estreitos, que as costelas são mais inclinadas. Então, essa sela, justamente, ela é em relação a cada tipo de cavalo. Imagina tu ter uma sela larga, tu só tem aquela sela, daí tu monta 5 cavalos, 4 cavalos, aquela sela assim, aberta. Daí tu bota aquela sela em todos os cavalos, que é o que a maioria faz. Ou seja, se aquele cavalo tem uma costela larga, vai ficar bem. Se aquele cavalo já é mais estreito, vai machucar, né? Então, este conhecimento a gente precisa ter de que a sela precisa vestir o cavalo. A gente precisa fazer com que a sela caiba no cavalo. Ah, mas eu tenho que estar confortável. Claro, você também tem que estar confortável. Sela tem número, né? Meu número, se não me engano, é 52 ou 54. Assim como o capacete tem número, a célula também tem número. Se a célula for muito grande pra gente, a gente vai ficar desconfortável, a gente vai andar pra lá e pra cá na célula. Cepilho, o Fisiovete, eu acredito que seja, eu não tô lembrada, tá? Porque tem, se não me engano, é a parte de frente da célula. A patilha, tá? Se não me engano, é a parte de trás. É um termo, poucas pessoas sabem, porque pouco se faz de cela, de celeiro aqui no Brasil, né? Se não me engano, cepilha a parte de frente da cela e patilha a parte de trás, tá? Então, outra situação importante, olha só, a gente põe a sela no cavalo sem manta para experimentar. Tá vendo aqui, ó, a mão? Então, a mão, ela tem que levemente entrar os dedos, ela tem que ficar um espaço, tá? Para que a gente possa saber se a sela está vestindo ou não no cavalo. Nós temos que perceber se ela está pegando. Se a mão da gente não entra um pedaço ali para dentro, é porque ela está muito apertada. Se ela está muito apertada, ela vai machucar. Se a mão da gente entrar e ficar muito grande ali, tipo assim, tu colocaste a tua mão ali dentro e tu mexe a mão e simplesmente tem espaço demais ali, é porque aquela sela é muito grande para aquele cavalo. Daí vai dizer, mas daí as pessoas colocam a manta gel, as pessoas colocam uma proteção. Pessoal, as proteções muitas vezes elas pioram a situação, porque é uma coisa assim interessante, a gente não tem o hábito de usar e de colocar física que a gente estuda na escola no nosso dia a dia. Mas se a gente pensar na física, um exemplo simples, tu vai trocar um pneu, acho que poucos de nós aqui devem ter trocado pneu, eu já troquei. Se tu usar uma chave de roda curta, tu vai sofrer para soltar aqueles parafusos da roda, né? Por quê? Porque tu precisa de mais força e muitas vezes a gente, principalmente mulher, não consegue. Já se tu tiver uma chave de roda comprida, tu vais usar menos força e vais fazer o teu trabalho de uma forma mais fácil. É a mesma coisa a física que nós vamos pensar aqui da célula. Se eu tenho uma célula grande, né? Ela tá grande para a coluna daquele cavalo. Daí a pessoa pensa, aí eu vou botar uma manta grossa, vou botar uma manta gel e daí vou colocar a célula, né? Porque daí eu vou preencher o espaço embaixo, ok? Só que esse espaço antes, errado, era apenas isso aqui, ó, meio centímetro talvez, da distância entre a célula e o corpo do cavalo. Agora ficou 2 centímetros. De meio, ele passou para 2. Então, vamos pensar lá na física, né? Se o impacto que vem aqui de cima antes era de meio centímetro, é um pouco espaço para que esse impacto se propague. Se eu tenho 2 centímetros, o espaço aumentou, ou seja, eu vou ter uma intensidade maior das forças vindo de cima. Lembra dos vetores de força? Que a gente não gostava, eu gostava até. Então, a gente vai ter os vetores de força agindo da intensidade, do peso, do movimento do cavaleiro, agindo diretamente na coluna do cavalo. E esses vetores de força, eles vão estar
aumentados pela distância entre a sela, que tá aqui, o cavaleiro em cima, e a coluna do cavalo, que aqui tá a sela com o cavaleiro. Isso aqui é manta, protetor, né? Manta gel que o pessoal põe. E aqui tá a coluna. Então, a gente aumentou essa distância. Ao aumentar, a gente vai aumentar o impacto que está acontecendo na coluna do cavalo. Então, essa questão da gente, não, a minha sela tá grande, mas eu boto uma manta maior, eu boto um monte de protetor. Existe só um coprotetor comprovado cientificamente que ele é capaz de diminuir o impacto, tá? Foi um estudo feito na Alemanha muitos anos atrás e só apenas um, realmente diminui esse impacto. Então, assim, tudo que é protetor que a gente tá pondo, tá servindo exatamente para fazer com que piore a situação da nossa sela se ela é grande, se ela está errada. Se eu tiver uma sela apertada, eu vou botar um protetor, às vezes a pessoa pensa, para ficar mais alta, né? No mesmo sentido, para afastar, e daí o cavalo vai ficar mais confortável. Muito pelo contrário. A pessoa acha, mas não vai estar. Outra coisa importante que a gente tem que avaliar é se essas almofadas, elas estão certinhas, né? Se elas estão encaixando certinhas ou se elas estão tortas, se elas estão muito altas, tá? Se elas estão muito altas, elas vão causar um impacto errado da mesma forma se elas estiverem muito baixas. Se elas tiverem um lado mais alto que o outro, o cavaleiro vai ter aquela predisposição a ficar jogado para um lado. Imagine isso somado ao equilíbrio ou desequilíbrio do cavaleiro. Como é que vai ser? Com certeza o resultado não vai ser bom. Vai ser um resultado que vai prejudicar ainda mais a coluna do nosso cavalo. E daí a gente vai pensar, mas então a gente já ouve isso muitas vezes aqui no Brasil. Poxa, a minha sela é tão cara, como é que eu vou comprar outra? Mas o cavalo não é mais caro? Será que trocar a sela, às vezes, tu vai trocar o cavalo, o certo era tu trocar, ver se aquela sela vai ter condições de caber, né? De sentar direito, de proporcionar um bom assento no cavalo. Muito importante também é a posição da sela. A gente sabe que no hipismo, há muitos anos atrás, se começou a usar aquela sela muito à frente, principalmente no clássico, no salto, né? Muito à frente, porque pensava que se ajudava, favorecia no salto. Aquilo se viu que dá um impacto muito forte na região posterior, bem no final da sela, tá? Então, se tu bota a sela muito à frente, em cima da região ali da cernelha, como colocavam, a sela, ela fica assim, né? Essa parte, que é o cepilho. Agora eu lembrei, Fisiovete, cepilho é a parte de frente da sela, aquela partezinha arredondadinha que tem na frente, que a gente coloca a mão embaixo, e patilha é a parte de trás da sela, aquela que tu coloca também mais alta ali, né? Então, se essa sela tiver essa região do cepilho em cima da cernelha, ela vai ficar assim, ela não vai ficar sentada na coluna do cavalo. Então, se ela ficar assim, toda vez que tu dá galopa, tu tá fazendo aqui, ó, tu tá dando um impacto aqui, ó, porque essa parte ela vai ficar livre, essa parte de trás ela vai ficar livre, tá? E aí que entrava, que as pessoas botavam aquela manta, aquele protetor grosso de borracha, que não protege nada, né? Que só aumenta essa distância. Então, existe toda essa situação que as pessoas precisam observar quando elas montam um cavalo. Porque resultado, a gente sabe que hoje em dia, resultado é uma questão de detalhe. O ganhar uma prova de hipismo, o ganhar uma prova de marcha do manga larga marchador, o que menos se encaixa aqui em relação à sela é o cavalo de corrida, né? Porque é um trocinho bem pequenininho só para ter os estribos ali e a posição do jockey é tranquilo. O problema do cavalo de corrida é quando o jockey monta ele lá no treinamento, sentado, causando impacto se o animal já tem alguma dor. Esse realmente é um problema. Mas a questão da sela, esse detalhe, a sela pode machucar o cavalo durante uma prova. Imagina um cavalo, manga larga marchador, numa prova de marcha, ali 40 minutos, 50 minutos, 1 hora,
né? 1h30 numa prova nacional, 2 horas às vezes chega, com uma célula que incomoda ele, fazendo impacto o tempo todo. Claro que aquilo vai afetar o movimento, vai doer, ele vai se retesar, ele vai contrair a sua musculatura. Com isso, vai comprometer a sua mobilidade. Isso é fato, isso é óbvio. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve pegar a célula que se usa, a gente deve testar, ver se ela primeiro não está quebrada na sua armação, tá? A gente coloca a célula na perna da gente, a parte de trás, que é a patilha, patilha é a parte de cima, a parte de trás apoia na perna da gente, segura na frente e pressiona em direção ao corpo da gente. Se ela se mexer demais é porque ela está quebrada. Tá? Então, essa é a primeira situação. Segundo, a gente põe a célula purinha, sem nada, em cima do cavalo, na posição correta. O que é uma posição correta? Num cavalo de hipismo, um cavalo de trabalho normal, pode colocar ela em cima, um pouquinho em cima da cernelha, e daí tu movimenta ela assim. Só de tu movimentá-la, ela já desce para o lugar certo, que é no final da cernelha, tá? Ela vai sentar em cima do dorso do cavalo, e daí a gente vai olhar. A gente vai olhar pela frente, vai ver se ela tá pegando na cernelha, se ela tá machucando na cernelha. A gente vai colocar a mão entre a sela e o corpo do cavalo e a cernelha para ver se vai entrar a nossa mão ali. Não pode ficar a nossa mão dançando ali dentro, assim como não pode não entrar nada da nossa mão ali. Tem que haver um espaço, né? Um encaixe. A gente vai lá atrás e vai olhar o cavalo de trás e vai ver como é que estão aquelas almofadas da sela. Até antes de colocar, quando a gente faz o teste da pressão para ver se está quebrada, a gente vira a sela, tá? Quando a gente for comprar principalmente uma sela nova, a gente vira a sela e olha as almofadas, ou seja, aquela parte de baixo da sela que fica exatamente em contato com o cavalo, que é para proteger o cavalo. A gente olha aquela parte e vê se ela está uniforme, se está bem distribuída em toda a sela. A gente pressiona para ver se ela tem o mesmo grau de densidade mesmo, se ela está dura demais ou se ela está medianamente em toda a extensão, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. São 2 almofadas que correm embaixo da sela. A gente vê aquele espaço entre as almofadas, se ele está largo demais ou se ele está estreito demais. Se ele está estreito demais, provavelmente ele vai machucar. Se ele está largo demais, provavelmente é porque uma sela de um cavalo bem mais largo, né? Um cavalo fino não vai dar. Então, desculpa, tive que fazer esse adendo porque eu não fiz essa visão antes da sela. Então, agora nós estamos com a sela no cavalo. A gente já viu se a nossa mão cabe lá na frente. E a gente vai olhar o cavalo de trás com a sela sem manta, sem nada. Só a sela na pele, no couro do cavalo. A gente olhou de trás, por trás do cavalo, e a gente vê que aquela canaleta, que aquele é o buraco que tem entre as almofadas, ele não pode estar pegando na coluna do cavalo, na espinha, né, como alguns chamam. Ele não pode estar um lado grudado na coluna, né? Que imagina aqui a coluna do cavalo, né? Essa caneta é a coluna. Aqui tá a almofada da sela, tô olhando ela por trás. Se tá assim, ó, é porque tá pegando, né? Ou porque a sela é mal feita, ou porque é muito estreita para aquele cavalo. Se está um pouco distante, né? E uniforme, o mesmo espaço dos 2 lados, ok, é isso que a gente quer. Que se pegar, vai machucar. A gente pega a sela, quando ela encaixou, a gente põe a mão no cepilho, na parte de frente da sela, e na patilha, na parte de trás, e a gente dá uma movimentadinha para ver se ela, como é que ela move ali, sem nada, sem manta, sem nada, só ela no cavalo. Ah, ela movimenta demais, então essa sela não é para esse cavalo. Na trás, né, na patilha, ou na frente, no cepilho, ela tá solta demais, não é para esse cavalo, tem alguma coisa errada. Não, ela tá presa demais, eu vejo que eu não consigo botar nenhum dedo ali dentro. Então, essa sela é apertada para esse cavalo. Então, precisamos observar esses detalhes. Nós temos muito poucos celeiros, nós temos muito poucas
celas realmente de qualidade feitas no Brasil. Ou melhor, a gente até tem qualidade no material, no trabalho, mas o acabamento, a gente não tem estudos, assim, eu desconheço estudos sobre cela no Brasil, e todos os estudos científicos são feitos em inglês. E a maioria das pessoas que trabalha com essa parte de cela, elas não têm leitura em inglês. Então, é difícil muitas vezes levar esse conhecimento para essas pessoas. Então, nós, médicos veterinários, nós que montamos, que temos essa oportunidade, que aprendemos um pouco mais, nós podemos passar. Eu encontrei uma figura que eu vou mostrar para vocês aqui. Olhem que beleza essa cela encaixada no cavalo. É isso que nós estamos falando. Tá vendo? Isso aqui é o cepilho, ó, Elizabeth. Essa pontinha. Então, olha ali, tem um espaço entre a sela, entre o cepilho e a cernelha do cavalo. Adequado. Tu vê que ela está simplesmente colocada suavemente, harmônica no cavalo. Não existe algo a mais que tu precisa encher de preenchimentos, não existe. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas a gente vê em muitos canais, em muitas provas, é mais fácil ver em revistas lá fora, tá? A gente vê muitos cavaleiros na Inglaterra e na Alemanha montando sem manta, só a sela. Porque a sela encaixa tão perfeitamente no cavalo que não precisa colocar nada. A sela é boa, a sela é para aquele cavalo, entendeu? Assim como, quem é que já usou sapato sem meia? Quem já usou sapato sem meia sabe o que eu tô dizendo. Se o sapato for bom de verdade, um sapato de couro, bom, bem feito, tu vai usar sem meia, ele não vai te dar calo, ele não vai te dar bolha, ele não vai te machucar de jeito nenhum, ele vai ter mobilidade, né? Então, a sela é como um sapato, a sela no dorso do cavalo, na coluna do cavalo, é como um sapato no nosso pé. Ela não pode nos machucar. O sapato não pode nos machucar. A sela, ela não pode machucar o cavalo. Se ela tá machucando, a gente já tem um problema. Ah, mas o que eu faço? Só tem aquela sela. Manda reformar, compra outra. A gente precisa ter essa consciência. Mais importante de tudo é a gente ter a consciência de que existe um problema. Que pode estar havendo um problema, que pode estar havendo uma causa extra fora, que é a nossa sela de má qualidade, a nossa sela que está machucando o nosso cavalo, que está fazendo com que o nosso cavalo não consiga render o que ele pode, não consiga dar o resultado, às vezes saltou e saiu corcoviando, né? Às vezes só de apertar a sela, a barrigueira, o cavalo já sai pulando. Por quê? Porque aquela sela não está adequada ao nosso cavalo. Tá bom, pessoal? Eu agradeço os nossos amigos que estão aqui. Lembrem que esse aviãozinho é pra gente enviar para quem a gente conhece, que goste de cavalo, que goste de montar cavalo, de passear cavalo, que goste de competir, que seja médico veterinário, estudante, que seja uma pessoa que tenha carinho pelos animais. Então, a gente tá aqui trazendo um pouco desse conhecimento para que melhore a qualidade de vida, principalmente dos nossos animais, para a gente possa ter um resultado melhor do treinamento que a gente faz com eles, tá? E eu agradeço vocês por estarem aqui. Como eu havia dito desde o começo, nós vamos fazer apenas 30 minutos de live todo dia sobre coluna. Hoje é a nossa terceira live, elas estão ficando gravadas para quem quiser rever. Eu tô colocando também no meu canal no YouTube, que é a Doutora Gaúcha. Eu não tô podendo fazer simultâneo porque tem que ser no computador. Então, assim, eu peço a vocês que mandem um aviãozinho para quem você sabe que pode se interessar pelo assunto. E agradeço de coração e espero vocês numa próxima. Um beijo grande e até a próxima. Um ótimo dia para todo mundo. E tchau!